Então, pessoal, eu espero que todos estejam aptos aí para a gente iniciar o evento. Eu quero agradecer a presença de todos inicialmente. Sejam todas e todos bem-vindos. Eu me chamo Sara Jane e sou psicóloga. E desde outubro de 2016 eu venho colaborando com o CRP e tenho ocupado o lugar de coordenação do NPOT, que é o Núcleo de Psicologia Organizacional e do Trabalho aqui da subsede Serra, em Caxias do Sul. Eu estou muito feliz e muito satisfeita, né, por estar aqui, juntamente com os integrantes do NPOT e também os convidados desta noite. E gostaria muito, né, de compartilhar aí com vocês esses saberes e proporcionar novos aprendizados a todos, a partir das discussões sobre essa temática que é tão importante, que é a questão da saúde mental do trabalhador. Assim, então, eu aproveito para agradecer, né, aos componentes do NPOT pelo apoio e também aos nossos convidados que tão gentilmente e prontamente, né, se dispuseram a participar e a contribuir com o nosso evento. O NPOT, ele surgiu para atender, na verdade, uma constante demanda, né, de profissionais da categoria e também que buscavam, enfim, reflexões e discussões a respeito do nosso fazer profissional. Então, o NPOT, ele tem como objetivo promover um espaço de trocas entre os psicólogos e também outros profissionais, pensando e promovendo ações que consolidem a interface entre a saúde, o trabalho e a subjetividade nesse mundo contemporâneo. Acreditamos que é na abordagem interdisciplinar que se pode dar conta da amplitude dos problemas de saúde relacionados à questão do trabalho. Então, dentre as atividades que a gente desenvolve enquanto núcleo, além das reuniões periódicas, podemos citar também rodas de conversa, outros eventos, assim como o seminário Meu Trabalho Está Me Enlouquecendo, né, que já faz parte aqui da nossa história, tá, enquanto NPOT. Para quem está acompanhando pela primeira vez, então eu vou trazer uma breve retrospectiva em relação ao seminário. Nós tivemos o primeiro seminário em 2014, tá, que foi o primeiro Meu Trabalho Está Me Enlouquecendo, intervenções com foco em intervenções de saúde mental do trabalhador. Em 2015, nós tivemos a segunda edição, e essa segunda edição promoveu aí discussões relacionadas ao adoecimento psíquico no trabalho. A terceira edição foi em 2017, e novamente o meu trabalho está me enlouquecendo, com foco na saúde do trabalhador em tempos de produção da alienação. Então, a nossa temática naquele momento, né, ela esteve voltada para esse aspecto. E agora, né, um pouco tardiamente, né, mas, enfim, assim como todos, a maior parte da população, né, nós também achávamos que a pandemia não ia se estender tanto e deixamos, então, para 2020, e 2020 não aconteceu, né? E ainda estamos em período de pandemia e entendemos agora que era momento de podermos trabalhar e discutirmos sobre essas questões de saúde do trabalhador em tempos de pandemia. Então, a gente tem a primeira experiência nossa do evento nesse formato online. Anteriormente, nós tínhamos esse evento sempre presencial. Então, estamos muito satisfeitos aí com a quantidade de pessoas que se inscreveram no evento, e a nossa expectativa, né, é que a gente possa ampliar
essa oportunidade de participação, né, por meio de uma gravação que está acontecendo e nós vamos possibilitar para que as pessoas que não puderam se inscrever acompanhem posteriormente, tá bom? No dia de hoje, nós temos a temática, né, o foco da nossa discussão será o trabalho e pandemia e os impactos na saúde do trabalhador. Como convidadas, nós teremos a psicóloga Karine Pérez e também a Thaís Erbini. A gente deve informar a todos que nós tínhamos, né, na divulgação, inicialmente, a participação do Dr. Álvaro Merlo, que infelizmente não pôde estar conosco no dia de hoje, em função de problemas de saúde, e ele teve que se submeter a uma cirurgia. Então, ele muito prontamente, né, nos sugeriu com muita segurança o nome da Karine, né, a qual também acolheu a nossa demanda muito espontaneamente. A gente gostaria muito de agradecê-la em função disso, e tenho certeza que, de qualquer forma, o nosso evento vai ser um sucesso, né? Desejamos também aí ao doutor Álvaro que a sua recuperação seja muito rápida, né? E que ele logo possa estar aí participando de outros eventos também. Então, receba o nosso carinho, né? E o nosso afeto aí ao doutor Álvaro. E gostaria, então, de informar, pessoal, que a noite de hoje ela vai ter 3 momentos. O primeiro momento vai ser, então, a fala da Karine. O segundo momento vai ser a fala da Thaís. E o terceiro momento vai ser disponível para esse espaço de debate e de discussão. Então, peço a todos que vocês vão, no decorrer das falas das nossas convidadas, que no chat vão colocando seus apontamentos, os seus questionamentos, que nós vamos acompanhando e, ao final, a gente, então, retoma e vamos trazer todos esses questionamentos à tona aí para a gente poder, né, interagir aí com o público. Ok? Então, vão se posicionando aí através do chat durante o evento. E se vocês tiverem, por uma eventualidade de uma pergunta específica para uma das duas, por gentileza, né, vocês coloquem essa pergunta direcionada para a Thaís ou para a Karine, e a gente vai acompanhando aqui. Ok? Então, aproveitem, né? E fiquem bem à vontade para participar via o chat. Como eu estava falando inicialmente, houve uma demanda muito grande, né, por inscrições, e as nossas vagas eram limitadas, infelizmente. Então, eu já aproveito para deixar aqui, né, a informação de que esse evento está sendo gravado e a partir de segunda-feira próxima, dia 25, já vai estar disponível o evento gravado na íntegra no YouTube. Então, vocês vão poder acessar o youtube.com.br/CRPRS. Eu vou disponibilizar também esse endereço aqui para vocês logo aqui no chat. Ok, pessoal? Então, agradeço aí a presença de todos e todas, né? E vamos dar início, então, à nossa atividade da noite. Muito obrigada. Boa noite a todos. Então, eu me chamo Mônica, também faço parte do Núcleo de Psicologia Organizacional e do Trabalho. Eu vou mediar, apresentando, então, as palestrantes, e ao final, então, das 2 palestras, a gente vai estar debatendo e abrindo para perguntas. Então, eu inicio com a apresentação de um mini currículo de Karine Pérez, né? Ela é graduada em Psicologia pela UNOESC, mestre e doutora em Psicologia Social e Institucional pela URGS, tem pós-doutorado na Universidade de Quebec, em Montreal, integrante do Laboratório de Psicodinâmica do Trabalho, pela URGS, professora do Departamento de Psicologia e do Mestrado Profissional em Psicologia da Universidade de Santa Cruz do Sul, editora assistente da revista Trabalho em Cena e colaboradora da Comissão de Psicologia Organizacional e do Trabalho
do Conselho Regional de Psicologia do Rio Grande do Sul, do período de 2012 até 2019. Então, vamos ouvir a fala da Karine, passo a palavra para ela. Fique à vontade, Karine. Olá, boa noite a todas, todos e todes. Com muito prazer que eu estou aqui com vocês essa noite para compartilhar um pouco das minhas reflexões, estudos e algumas percepções a respeito da saúde dos trabalhadores e das trabalhadoras em tempos de pandemia. Então, eu preparei uma apresentação para me guiar um pouco nessa conversa, né? Eu acho que a ideia é essa, que a gente possa conversar sobre esses temas. Então, desde o início, já me coloco à disposição para o debate, né? Ao fim das duas apresentações, eu acho que esse momento de troca ele é muito rico, muito importante, para além daquilo que eu já preparei. Então, eu vou compartilhar a tela com vocês, da apresentação. Se você está conseguindo ver, qualquer coisa você finaliza, por favor. Então, né, eu gostaria antes de começar minha fala também, agradecer o convite de todo o núcleo de Psicologia Organizacional e do Trabalho da região da Serra, e especialmente a Sara Jane, que foi com quem eu mais conversei, né, representando aí o grupo de estudos e trabalho nessa área. Também parabenizar vocês pela 4ª edição do seminário, né? A gente sabe o quanto é difícil a gente fazer os eventos presenciais e agora também à distância, então parabenizar vocês por todo o esforço, por toda a dedicação na realização do 4º seminário, dessa 4ª edição, dizer que esses eventos, esses encontros, essa oportunidade de troca, ela é muito importante, especialmente no contexto de hoje, que a gente está muito isolado em função da pandemia, em função de uma necessidade sanitária, mas que é muito importante que a gente converse, que a gente se encontre de algum modo para pensar algumas questões que vêm acontecendo aí no mundo do trabalho, atravessadas por esse contexto, né, da Covid-19. Então, acho que gostaria assim, de deixar essas palavras, né, esse cumprimento a todas e todos vocês que têm trabalhado para que esse evento e outras atividades que a gente sabe que são tão importantes dentro do Conselho Regional de Psicologia aconteçam. Então, como a gente havia combinado, né, a gente está com essa proposta de conversar sobre o trabalho e a pandemia e como isso tem impactado na saúde dos trabalhadores e das trabalhadoras. Então, para iniciar, eu gostaria de comentar, um breve comentário, em relação àquilo que a gente um pouco já sabe, a gente já vem percebendo, né, como trabalhadoras, como trabalhadores, como cidadãs, né, cidadãos, assim, em relação àquilo que temos vivenciado no contexto da pandemia. A gente sabe que a pandemia vem nos mostrando, nos impondo, de algum modo, novos modos de trabalhar, novos modos de se relacionar. Então, o que significa isso, né? Que aquilo que a gente conhecia, muitas vezes, até março de 2020, mais ou menos, é um tempo um pouco antes e depois. Então, os modos como a gente trabalhava, os modos como a gente se relacionava, antes da pandemia, né? Antes do início da pandemia, eram diferentes, se a gente comparar com o que a gente está vivenciando agora, com o que a gente está construindo agora como um modo de trabalhar, um modo de se relacionar. Né? Independente do trabalho ser à distância ou do trabalho ser presencial, temos incluído aí novas estratégias, novas ações, novos jeitos, com criação, com invenção, para conseguir dar conta do trabalho, para conseguir dar conta dessas atividades profissionais. E a gente sabe também que já vínhamos com um contexto bem delicado em relação à precarização do trabalho, em relação a dificuldades, em relação a um contexto de adoecimento relacionado ao trabalho já antes da pandemia. E a pandemia vem, então, para intensificar e complexificar essa relação que já tínhamos com o trabalho, né? Existem e existiram estratégias de invenção, estratégias de ajuste para que a gente conseguisse
manter o nosso trabalho de algum modo, mas a gente sabe que a pandemia veio muitas vezes para escancarar a precarização, escancarar o desgaste relacionado ao trabalho, muitas vezes nos colocar num certo limite dessa relação com o trabalho, né? O trabalho, e acredito também que com esse acontecimento a gente tem falado mais sobre isso, a gente tem visto essa discussão sobre saúde mental e trabalho, as discussões sobre como o trabalho afeta a nossa vida, as nossas relações, parece que tem aumentado. Então, acho que tem se tornado mais evidente essa relação de quanto o trabalho afeta a nossa saúde, impulsionado pelos acontecimentos da pandemia. E aí a gente tem, né, vários dados que falam o que já vinha acontecendo antes, né, antes da crise da Covid-19. Então, precarização, risco de contaminação e adoecimento, aumento do desemprego, aumento da sobrecarga, perda de direitos, né? A gente tem aí o marco da reforma trabalhista em 2017, que fragilizou as relações de trabalho. Então, tudo isso já vem acontecendo antes da pandemia. A pandemia exacerba um pouco essa relação um pouco difícil que temos, né, com o trabalho. Então, para falar sobre esse tema, eu gostaria de trazer para vocês alguns relatos, algumas vivências de trabalhadoras, de trabalhadores durante a pandemia, né? Como é que eu vou construir a minha fala? Vou construir a minha fala muito baseado em alguns resultados preliminares do projeto Covid-19, que foi lançado em maio de 2020. Então, com o advento da pandemia, eu, juntamente com outros colegas, né, a doutora Carmen Diogo e o doutor Bruno Chapadeiro, começamos a conversar um pouco pelo nosso histórico de estudos em saúde do trabalhador, e aí pensando como chegavam até nós alguns relatos de trabalhadoras e trabalhadores, dizendo de suas dificuldades, dizendo dos seus ajustes, dizendo de como tinha sido, tem sido, né, a gente ainda está vivenciando a pandemia, mas como aconteceram esses ajustes, como aconteceram essas interferências da pandemia na sua relação com o trabalho. E isso foi produzindo, de algum modo, alguma angústia, né, em nós, assim, no sentido de o que vamos fazer com isso? Precisamos fazer algo com isso. E aí surgiu essa ideia, primeiramente a Carmen trouxe algumas ideias, e a gente foi conversando e construindo juntos a proposta do projeto, com o objetivo, então, de dar visibilidade às vivências e sentimentos relativos ao trabalho no contexto da pandemia. Então, a nossa ideia era fazer um registro disso, marcar esse acontecimento, né? Nós sabemos que na história da humanidade, essa pandemia, ela tem um marco, né? Principalmente na nossa geração, na contemporaneidade, né? A gente sabe que é algo inédito, não vivenciamos algo assim durante a nossa existência. Então, gostaríamos de deixar esse registro, deixar esses relatos como um registro desse acontecimento, para que a gente pudesse, né, acho que acredito assim, que registrar, narrar os acontecimentos façam com que eles não se percam na história, façam com que eles sejam localizados e que se possa se pensar sobre eles, no sentido de prevenção, no sentido de intervenção, que isso não passe batido, que isso não passe sem ser olhado. Então, a nossa ideia era olhar, né, era poder dar um lugar para esses acontecimentos, além de oferecer, de algum modo, uma escuta para esses trabalhadores, para essas trabalhadoras. Então, a gente ainda está recebendo alguns relatos, né, a gente está em fase já de análise, vocês vão ver que já tem algumas análises preliminares que eu vou trazer para vocês mais para frente, mas se vocês tiverem interesse e quiserem preencher o questionário, ele ainda está disponível. Né, se vocês quiserem me contatar depois, ou contatar pelo próprio perfil do Instagram, vocês podem contatar. Agora a gente está com, digamos assim, um filho desse projeto, que é o projeto Covid-19 voltado para professoras e professores. Então, se vocês entrarem no nosso Instagram, vocês vão ver o linkzinho que aparece na biografia da pesquisa dos professores, mas aí vocês podem nos contatar por mensagem para a gente passar o link direto da pesquisa geral, porque a nossa ideia
inicial era captar informações, captar relatos de profissionais de todas as áreas, não de uma área específica. Depois surgiu essa demanda, né, de estudar os professores. O que eu vou trazer para vocês aqui é um pouco geral, assim. Acho que é interessante porque a gente vê como a gente se enxerga nesses relatos. Dúvidas também, questões que podem mandar por e-mail ou pelo próprio Instagram. E aí, acho que é interessante contar para vocês um pouco disso, assim, que a gente queria fazer algo com isso, mas não só coletar isso no sentido de uma pesquisa, de transformar isso num artigo, de transformar isso num relato, né? Num evento, em um congresso, ou mesmo eventos como esse. A gente gostaria também que outras pessoas pudessem acessar de diferentes maneiras esses relatos. Então, por isso a gente criou um perfil no Instagram, Projetos Covid-19, convido vocês todos a acompanharem, se tiverem, se sentirem, né, convidados, convocados, e acompanharem os relatos. A gente vai lançando por semana alguns relatos, e a ideia é essa, assim, que a gente pudesse ler esses relatos, acompanhar um pouco esses relatos e pensar sobre isso, né, perceber que as coisas que estão acontecendo e que às vezes a gente está sentindo não é algo isolado, é algo que pode ser compartilhado por muitas pessoas. Então, aqui são dados bem gerais, eu não vou entrar tanto em dados quantitativos, tá? A gente tem, assim, até 8/9, 447 participantes, dados bem variados, como vocês podem ver, diferentes estados do Brasil, diferentes países. A maioria, depois eu vou falar mais no final, são relatos de professores e trabalhadores da área da saúde. Um pouco, talvez, em função da nossa relação com a área da educação e com a área da saúde, mas na grande maioria são essas pessoas que responderam. Mas tem respondentes de várias áreas, desde recursos humanos, administrador, enfim, assim, as áreas mais diversas, técnico em laboratório, bibliotecário, áreas diversas, pessoas que trabalham na área da limpeza, pessoas que trabalham na área administrativa, enfim, é bem variado mesmo. Então, o que as pessoas têm falado, né, sobre o seu trabalho durante a pandemia? Então, as pessoas têm dito que, apesar de todo esse contexto, apesar de todos os ajustes necessários nesse momento, de todas as dificuldades que a gente tem, né, quem passou a trabalhar em casa, de realizar esse ajuste para conseguir trabalhar em casa, encontrar um espaço adequado, muitas vezes comprar do seu próprio bolso um material adequado, um equipamento adequado para trabalhar, e tudo mais, né, todos os ajustes que são necessários, as pessoas estão trabalhando mais do que antes da pandemia. Estão também fazendo menos intervalos, então isso também diz, né, da questão anterior, trabalhando mais, usando mais seus tempos de intervalo para trabalhar, cuidando menos da postura, interagindo menos com os colegas, muitos em função do teletrabalho ou do ritmo de trabalho, né? Quem está fazendo trabalho presencial também está muito sobrecarregado, realizando mais atividades fora do horário de trabalho e realizando mais atividades domésticas. Então, também tem essa sobrecarga, né, do trabalho doméstico além do trabalho remunerado, cumprindo metas e prazos igualmente. Então, mesmo com todo esse contexto, mesmo com todos os ajustes necessários, as pessoas não diminuíram a entrega dos resultados, né? Estão entregando do mesmo modo. E aí, um pouco sobre questões de saúde, assim, no geral. As pessoas dizem que estão comendo mais, que estão sentindo-se mais cansadas do que antes, estão oferecendo mais suporte para as pessoas. Eu só gostaria de solicitar, por favor, que vocês fechassem o microfone, que está dando um eco aqui. Acho que tem algumas pessoas que estão com o microfone ligado. Por favor, se vocês puderem fechar, acho que ajuda para não perder o raciocínio. Muito obrigada, gente. Então, estão oferecendo mais suporte para as pessoas, né? A gente sabe do quanto a Covid-19, o quanto a pandemia trouxe de perdas, o quanto isso afetou as questões emocionais, as questões de saúde mental, o quanto foi necessário que a gente se apoiasse enquanto coletividade, enquanto sociedade. Então, há uma exigência, né, de um suporte maior para as pessoas, o que também vai gerar uma certa carga emocional nas relações, sentindo-se mais triste, né, que o habitual, que também é compreensível em função de todo o contexto, em função de todas as perdas.
de familiares, de amigos, de pessoas, de seres humanos, mas também outras perdas, né? Perdas financeiras, perdas de trabalho, perda da relação social, muitas relações fragilizadas em função de diferentes modos que as pessoas lidaram com a pandemia, muitas pessoas negando, né, a gravidade da pandemia, muitas pessoas não respeitando as medidas sanitárias. Isso também fragilizou as relações familiares, as relações sociais. Então, isso vai produzindo um sentimento de tristeza, vai produzindo um certo desânimo, com mais dificuldade de planejar o futuro e mais preocupados, o que a gente também entende, né? Muito mais preocupados. Também esse contexto traz esses elementos, acho que não é, assim, digamos, uma novidade, né? É bem compreensível. Com relação às condições de trabalho, a gente percebe que muitas pessoas possuem equipamentos de proteção adequados, as instituições de trabalho têm oferecido esses equipamentos. A carga horária não foi reduzida, né? Então, assim, não teve esse ajuste de, olha, estamos passando por uma situação difícil, vamos flexibilizar nesse sentido, não. A remuneração também não foi reduzida, né? Acho que foi um pouco relacionada com essa questão da carga horária. As atividades foram alteradas, muitas foram para o teletrabalho, algumas que foram presenciais também tiveram todo o ajuste das medidas sanitárias, dos cuidados, né, que são necessários para evitar a contaminação. A maioria não recebe apoio sindical, né? Isso também é um dado importante da gente pensar e a gente mobilizar, né, as instituições sindicais, ou entender o porquê que apareceu essa resposta, né? Talvez voltado para algumas áreas, né? Esse apoio não existe, não está tão presente, ou não está da forma como as pessoas gostariam, né? Como é que está acontecendo essa relação? Acho que é algo interessante para a gente pensar também. E a gente também perguntou se você tem um canal de comunicação com a empresa e a maioria respondeu que sim. Então, aqui eu trago para vocês os relatos, né? Que eu acho que é a parte assim, que eu tenho mais a contribuir nesse momento, né? Por uma escolha na hora de organizar essas informações, porque eu acho que elas trazem uma dimensão muito sensível daquilo que as pessoas estão vivendo na pandemia e que a gente possa olhar um pouco para isso e pensar como é que a gente pode intervir, como é que a gente pode lidar com essas questões, né? Eu sei que eu falo aqui no espaço institucional de um conselho de psicologia, muitos de vocês são psicólogas, são psicólogos, ou serão, né? Muitos estudantes devem estar aqui conosco, mas também outras pessoas que estão interessadas, que são profissionais que trabalham com seres humanos, que trabalham com relação de trabalho, né? Possivelmente pessoas que trabalham na área de recursos humanos, administradores, administradoras, assistentes sociais. Então, eu acredito que é importante que a gente tenha essa sensibilidade para como vivido nesse contexto da pandemia. E aí a gente perguntas super simples, assim, mas que nos trouxeram elementos muito interessantes para pensar esse contexto, né, essas vivências. Então, a primeira foi como você está se sentindo em relação ao seu trabalho neste momento de pandemia. Se possível, detalhe sua resposta. Na sua opinião, o que poderia ser feito para lhe apoiar neste momento? Você vivenciou alguma situação marcante no seu trabalho? Se sim, se você se sentir à vontade, compartilhe conosco no espaço mais aberto a comentar. Então, aqui eu vou trazer assim, algumas análises preliminares sobre aquilo que apareceu nos resultados, e juntamente com as salas, para vocês observarem e entrarem em contato com essas vivências. Então, foi praticamente unânime, assim, os relatos, né, quando a gente perguntou como você está se sentindo em relação ao seu trabalho, foi praticamente unânime a questão da sobrecarga de trabalho. Então, a sobrecarga, assim, esteve presente em diferentes profissões, em diferentes áreas de trabalho. Eu também, pelos meus estudos, pelas minhas pesquisas, acredito que isso não seja só da pandemia, a gente já vinha num esgotamento, quase que um esgotamento coletivo em relação às exigências do mundo do trabalho até 2019, início de 2020, e com a pandemia isso se intensifica porque a nossa condição emocional,
a nossa subjetividade ela fica envolvida com questões relativas à preservação da vida e negociação com as demandas de trabalho. Então, isso vai produzindo uma dificuldade de dar conta das questões de trabalho, uma sobrecarga desse trabalho. O trabalho que a gente fazia antes, agora, talvez um pouco mais tranquilamente, agora fica um pouco mais difícil, porque a gente está muito envolvido com muitas questões que são importantes e estão relacionadas à preservação da vida. Então, a sobrecarga de trabalho foi bastante comentada, né? E aqui tem a fala de uma jornalista que fala o seguinte: muito difícil estabelecer limites quando trabalhamos de forma online, com o WhatsApp o tempo todo. Então, a gente percebe isso de uma forma bastante presente. Vai, Malu. Que está relacionada a essa invasão do trabalho, né? A esse não limite do que é trabalho e o que é não trabalho. E aí a gente vai entrar depois nas questões de teletrabalho que estão relacionadas a isso. Mas isso faz com que haja uma sobrecarga, né? Faz com que esse não limite, e não estou dizendo que as pessoas não colocam esse limite, não estou colocando que isso seja uma questão individual e que as pessoas precisam simplesmente dizer, né, que não é possível fazer, talvez isso seja uma possibilidade, mas que as instituições de trabalho, as organizações, entendem muitas vezes que pelo fato da pessoa estar em casa, estar trabalhando em teletrabalho, ela precisa estar disponível o tempo todo. E não deveria ser assim, não deveria ser, do ponto de vista da saúde mental, isso não é saudável, isso não deveria funcionar desse modo. Então, apesar de todas as mudanças impostas pela pandemia, dos impactos psicológicos e da necessidade de cuidar e oferecer suporte às pessoas, como a gente viu nas outras questões mais pontuais, as demandas, prazos e metas de trabalho não foram alteradas. E aí a gente vê assim que, na prática, né, os trabalhadores, mesmo vivenciando uma situação de desastre pandêmico, continuam trabalhando e entregando resultados como antes. O que nos parece que não houve ajustes do ponto de vista institucional. Quando houveram, são exceções, assim, não são elementos que permitem com que a gente traga isso de uma forma muito evidente. Então, uma psicóloga fala o seguinte: a situação atual fez com que eu repensasse minha dedicação e minha capacidade de gerenciamento de minha atividade em relação ao meu trabalho. Então, com essa sobrecarga de trabalho, com esse sentimento de não dar conta daquilo que eu tenho para fazer, a sensação que a gente tem é que a gente está sempre atrasado, sempre com alguma coisa pendente, a gente começa a questionar a nossa capacidade, a gente começa a questionar a nossa competência profissional. E do ponto de vista da saúde mental, isso é muito nocivo, isso é muito prejudicial. E aí a gente começa a lançar questionamentos à nossa identidade, a quem eu sou, e aí isso vai fragilizando a nossa saúde mental, né? Isso vai apontando para um adoecimento físico. Então, é muito importante que as organizações de trabalho, que as instituições tenham essa percepção, tenham essa noção de que a gente pode, a gente deve trabalhar, a gente precisa entregar, né, resultados, entregar aquilo que nos é demandado, mas que isso precisa ter um limite. E que dentro desse limite é necessário se considerar o contexto que a gente vive. A gente não está vivendo num contexto habitual. A gente está num contexto de exceção, num contexto como a gente nunca viveu. Apesar da gente já estar em 1 ano e meio, caminhando para 2 anos de pandemia, ainda é muito difícil, ainda é muito instável. Né? Então, é muito importante que nós, como psicólogos do trabalho, psicólogos organizacionais, pessoas que trabalham com pessoas, tenham esse lembrete, né, em mente, assim, que a gente não tem como trabalhar e fazer as coisas como a gente fazia antes, porque o contexto é diferente. Né? Então, é necessário que haja uma abertura para ajuste, para uma certa flexibilidade dessa entrega, né, dos resultados, desse modo de produzir. E aí, a gente toca, né, falando dessa sobrecarga de trabalho, a gente toca nessa questão das vivências de teletrabalho.
Então, a gente percebe assim que para preservar a vida, muitas profissões, muitas organizações, muitas instituições passaram a realizar o teletrabalho, né, o trabalho a domicílio, de um modo que foi muito inesperado, assim, sem preparação, sem planejamento, sem formação, sem treinamento, sem desejo, muitas vezes, né, o que é bem complicado. E aí as pessoas passaram a trabalhar de uma forma não desejada em casa, né? A gente sabe que, claro que foi a opção possível, né, para preservar a vida, mas que isso tem produzido consequências nefastas para a saúde, para a vida das trabalhadoras e dos trabalhadores e para as relações de trabalho, as relações familiares também. Né? Então, assim, o trabalho, ele entra em casa, na casa da gente, sem ser convidado durante a pandemia. E a partir disso, ele vai produzindo, né? Essa entrada, ela vai produzindo acontecimentos, ela vai produzindo algo nesse contexto que vai fragilizando a saúde, fragilizando as relações familiares, trazendo uma sobrecarga, uma não separação entre a vida doméstica e a vida de trabalho. A gente sabe que não é a alternativa ideal, pelo menos da forma como foi pensado, né? Mas foi a alternativa possível para a preservação da vida e proteção nossa, de nós mesmos, das pessoas próximas. E aí que a gente tem a fala de uma professora que fala dessa sobrecarga, que fala de como tem sido trabalhar em casa e dar conta de todas essas demandas, né? Então, ela diz o seguinte: sou docente, doutoranda e faço final de tese. Mãe de uma de 15 anos e um de 8. Sem babá, sem faxineira, sem empregada doméstica, morando longe da família. Marido trabalhando de segunda a sábado. Sou o retrato da exaustão. É preciso repensar urgente esses modelos. Então, o que ela está falando aqui? Ela está falando que, além de toda a sobrecarga, além de ela ter que assumir vários papéis nesse contexto familiar e dar conta do seu trabalho, ela fala também de uma condição das mulheres, né? As mulheres já vinham sofrendo as desigualdades relacionadas ao mundo do trabalho, e com a pandemia essa desigualdade fica mais evidente, né? Algumas mulheres que tinham a ideia de que o mundo do trabalho estava muito igualitário, né? Entre aspas, se deram conta que não, nunca esteve e muito menos agora está igualitário. Então, se falta, né, em casos de famílias que contavam com uma pessoa para trabalhar com as atividades domésticas ou de cuidados, seja cuidados com crianças ou cuidados com idosos, se falta essa pessoa, né, se essa pessoa não está disponível, se existe uma pandemia, quem vai fazer isso é uma mulher. Não é um homem, em geral, né? Ou é a mãe, ou é a irmã, ou é a filha, é sempre uma mulher que se encarrega das atividades domésticas ou atividades de cuidado. Então, isso revela essa desigualdade de gênero nas relações de trabalho. Claro que existem exceções, é claro que existem famílias que são um pouco mais, né, tentam fazer algo um pouco mais compartilhado, mas, em geral, sobra para a mulher, né? Acho que é importante a gente marcar isso também, que a pandemia desvelou. Aqui também a fala de uma estudante, a gente também recebeu relatos de estudantes, então, se tiverem estudantes nos assistindo, vocês podem também participar da pesquisa. A gente entende que a formação superior, né, seja a graduação, mestrado, doutorado, também é uma forma de atividade, né, a gente poderia dizer, porque é uma preparação para o mercado de trabalho. Muitos de vocês são estudantes que também trabalham ou fazem estágio, então nos interessa também essas vivências. E aí essa estudante nos contou que teve crise de ansiedade após passar os dias inteiros em frente ao computador, emendando o estágio com aulas online. Então, a gente vive, assim, um esgotamento, né, de atividades online, né? A gente está aqui discutindo sobre isso numa atividade online, né, e a possibilidade de termos nesse momento. Então, a gente percebe que o trabalho online ele faz com que o ambiente profissional passe a ser qualquer lugar, em qualquer momento, que haja uma conexão. Então, ainda não somos cobrados por isso, né? Como você não respondeu se eu te mandei uma mensagem no WhatsApp, ou
você tinha o celular, você poderia ver o e-mail no celular, né? Mesmo que a pessoa não estava no seu horário de trabalho. Parece que o que limita o trabalho não é o horário de trabalho, sim um pouco mais a dimensão física desse trabalho, né? Estar no trabalho. E como o trabalho está dentro da nossa casa, ele acaba que essa limitação fica um pouco mais invisível. Então, parece não existir mais tempo de trabalho e de não trabalho de conexão. A gente está 24 horas conectado. E isso gera sérios impactos na saúde das trabalhadoras e dos trabalhadores, que passam mais direto na sociedade do cansaço. Eu poderia dizer assim que é um cansaço também das telas, né? Um uso excessivo das telas, um esgotamento dessa relação intermediada pelas telas. Então, o trabalho entra na casa das pessoas sem ser convidado, né? Muitas pessoas têm esse relato, um trabalhador nos contou numa outra situação que a casa não é mais um lugar de descanso, né? A casa passa a ser um lugar de trabalho, e aí até, né, algumas pessoas comentam, né, que a gente não está trabalhando em casa, a gente está morando no trabalho. Então, como que isso vai... Que consequências isso vai trazer para a nossa vida? Né? A gente pensa assim, mas a gente só está trabalhando em casa, só um detalhe. Não é só um detalhe. É algo que tem impactado a saúde e a subjetividade das pessoas de um modo muito profundo, de um modo muito importante, que a gente precisa olhar para isso. Então, aqui tem uma professora que fala isso, né, que sofre por essa relação intermediada pelas telas, né, por não conseguir atingir eles com a minha emoção, meu amor pela minha profissão. Então, como fica difícil, tanto dentro do trabalho das professoras e dos professores, muitas vezes, mobilizar. A gente sabe o quanto é importante numa relação de ensino-aprendizagem a relação que se estabelece com as pessoas, né, de uma forma afetiva, né, construir uma relação de afetividade com a educação, de proximidade de algum modo, e muitas vezes a gente não consegue transmitir isso por meio das telas. Falando agora um pouquinho dos trabalhadores de linha de frente, a gente pega principalmente trabalhadoras da área da saúde, mas não só, né? A gente sabe que muitas pessoas não tiveram a possibilidade de fazer teletrabalho, área de serviços, áreas essenciais, que a gente poderia dizer, né? Os trabalhadores da área da limpeza urbana, trabalhadores que atuam aí como motoristas de aplicativos, que muitas vezes muitos de nós ficamos em casa, né? E chamávamos a comida, chamávamos aí o supermercado pelo telefone, pela internet, mas uma pessoa vinha nos entregar, e essas pessoas muitas vezes são invisibilizadas por essa condição, né? Nem sempre se fala desses trabalhadores, dessas trabalhadoras, então é muito importante que a gente reconheça todo o esforço desses profissionais durante a pandemia. E aí eles falam o seguinte, né, em geral, assim, quem está na linha de frente, falam sobre o medo relacionado ao contágio do vírus, sobre a sobrecarga de trabalho, porque muitas pessoas que tinham alguma comorbidade acabaram se afastando do trabalho, e aí ficaram as pessoas sobrecarregadas. E em relação aos profissionais de saúde, muito sofrimento diante das dores dos pacientes e usuários atendidos, né? Perdas, né, as mortes, o sofrimento das famílias, mas não só relacionado à área da saúde, né? A área da assistência social também tem trazido assim, um sofrimento muito intenso, por observar o quanto a pobreza tem aumentado no Brasil, o quanto a necessidade de apoio e assistência social tem aumentado, o quanto as pessoas têm, muitas vezes, necessitado disso para sobreviver. Né, relatos assim, muito tocantes dessa vulnerabilidade social que tem acontecido em função do contexto socioeconômico que o Brasil está vivendo. Então, uma psicóloga conta, né, que um relato de um paciente que ela escutou, né, a UTI cheira morte, incenso e queimado. Esse paciente estava numa situação de estresse pós-traumático e estava tentando fugir do hospital. Outra questão, né, que os trabalhadores em linha de frente passam, né, eles passam também pelo medo, eles sentem medo de levar o vírus para os familiares. Então, acontece que algumas pessoas da família estão conseguindo fazer o isolamento, né, não estavam
conseguindo mais no início da pandemia, mas outro membro da família não. Então, esse membro que está tendo que sair todo dia para o trabalho tem esse medo de levar o vírus para familiares. E algumas vezes são familiares que têm comorbidades ou pessoas idosas, então é um receio, uma preocupação, é como se fosse uma culpa antecipada de causar um adoecimento, né, ou de levar o vírus para cá. E aqui uma auxiliar administrativa que nos fala de uma situação em que ela foi humilhada, ofendida por um cliente, né? Ela disse que estava na porta, barrando a entrada das pessoas sem máscara, e uma mulher começou a xingá-la, dizendo que ela era uma arrogante, que tudo era uma babaquice, que era demência, que o vírus era uma mentira, né? E mandou ela ir para o inferno. Então, assim, uma coisa que marcou bastante. E que, além de tudo, todo o contexto tem que lidar com pessoas negacionistas, pessoas que não levam a sério a pandemia, isso é muito, muito difícil, né? Muito difícil. Então, muitas trabalhadoras e trabalhadores acabam se afastando das pessoas próximas, né? Muitas vezes a gente já viu aí relatos de médicos, enfermeiros, profissionais que acabam ficando, às vezes, até mesmo no hospital, ou alugando um outro local próximo, né, do trabalho, para não levar o vírus para casa, para não ter contato com os familiares. E isso acaba isolando essas pessoas num momento de muita fragilidade. E a gente sabe que o suporte social, o suporte familiar, ele é muito importante para o enfrentamento do sofrimento de forma geral. E aí, com uma situação como essa, que produz um intenso sofrimento às pessoas isoladas, então acaba aí apontando também para um adoecimento psíquico. Uma jornalista fala que muitos colegas se contagiaram com o vírus, todos no meu setor contraíram uma doença, menos eu. Então, ela ficou sobrecarregada com o trabalho desses colegas que estavam afastados. Aqui eu trago também um relato e, digamos assim, uma categoria que temos analisado, que tem aparecido nos relatos, que é sobre o sofrimento político e social, que aparece muito atravessado nos relatos dos trabalhadores, assim, muito interpenetrado nesse relato, né, que é o contexto social, político, econômico que o Brasil está vivendo. Então, a gente vê assim que, além da saúde estar desprotegida, muitas outras vulnerabilidades estão presentes. A gente sofre por uma questão sanitária, mas não só, né? A gente também tem outras vulnerabilidades sociais, e aí a gente percebe assim que aspectos relacionados à má gestão pública da pandemia, crise sanitária, econômica e política no país, além da impotência frente ao sofrimento de familiares, pacientes e alunos e sociedade em geral, vai produzindo um sofrimento bastante intenso. E aqui um economista nos traz o relato que um primo tinha 34 anos e era pai de 3 filhos pequenos. Ele morreu de Covid. O cara tinha que trabalhar em 2 empregos para sustentar a família. A mulher dele ainda está internada com Covid. Karine, Oi? estamos com 35 minutos. Tá bem, eu já vou caminhando lá para o final. Então. Então, aqui, uma outra pessoa comenta, né, que o mais marcante foi ter sido demitida. A gente sabe que muitas pessoas foram demitidas. As pessoas mais demitidas durante a pandemia, isso não é só no Brasil, são mulheres, foram as mulheres, e menos recontratadas em alguns países que já estão com a economia um pouco aquecida. Então, as pessoas mais demitidas foram as mulheres e menos recontratadas foram as mulheres. Então, isso também acaba exacerbando essa questão da desigualdade de gênero. Aqui também uma colega falou que trabalhou com Covid por se sentir culpada, né? Estava trabalhando em home office, mas estava trabalhando, não estava descansando, não estava repousando, quando uma doença tão séria como essa necessita, né, de repouso. E aí a gente vê que com todo esse contexto difícil, doloroso, né, a gente sabe que onde há poder há resistência. Então, mesmo vivenciando um cotidiano de sofrimento ético-político intensificado pela pandemia, pelo número de mortes, pela miséria, pela solidão, a população ela tenta sobreviver como pode, né? Então, a gente vai vendo aí que existem algumas perspectivas para o futuro, algumas pessoas, né, estão tentando aí fazer alguns ajustes, apesar de a gente ter um sentimento de incerteza e insegurança muito grande ainda, mas há uma necessidade da gente reaprender a ocupar um lugar comum. Eu vou dar uma passada aqui, né? Difícil a gente planejar o futuro, mas a gente precisa pensar isso coletivamente. Eu acho que esse é o caminho.
A gente percebe, então, a necessidade de organização para um retorno gradativo ao trabalho presencial, que a gente precisa planejar, e aqui eu vou para as considerações finais, para não me alongar. Então, a gente vê assim, que o isolamento ele levou um mal-estar individual do trabalho, a gente não tem mais, muitas vezes, com quem dividir as nossas questões, as nossas preocupações relacionadas ao trabalho. Né? As formas de dividir isso, elas estão sendo criadas, elas estão sendo inventadas. A pandemia provocou, então, um agravamento dos quadros de saúde mental que já existiam, pessoas que já tinham um adoecimento prévio, mas teve um agravamento. Principais participantes da nossa pesquisa foram na área da saúde e da educação, mas como vocês viram, tem pessoas de diferentes áreas. O que a gente vê, assim, é que existe um novo modo de trabalhar em curso, né? Como a gente falou, assim, como eu falei antes, as pessoas têm feito o possível, né? Têm tentado se reinventar diante de todo esse contexto. Então, a gente percebe essa capacidade, acho que a gente precisa reforçar isso, a capacidade humana de realizar ajustes e também olhar para o quanto essa situação produziu redes de solidariedade. Como as pessoas têm tentado se articular e lidar com isso que está acontecendo, né? Eu acho que esse evento, ele faz um pouco disso, assim, um pouco da gente poder pensar um pouco de como a gente pode se articular. E aí, a articulação dos coletivos e dos movimentos sociais que já têm acontecido de diferentes modos, mesmo de modo online, né, os encontros, eles são muito potentes, eles são muito importantes nesse contexto. E aí, reafirma-se a necessidade de monitoramento contínuo da saúde dos trabalhadores no contexto de retorno às atividades de trabalho. Então, é muito importante que estejamos atentos a esse retorno, como isso vai ser, como tentar planejar, já que a ida para o trabalho presencial, né, a chegada da pandemia, a gente não conseguiu prever, a gente não conseguiu planejar, mas que esse retorno, ou que o modo de trabalhar atual, que ele seja pensado, que ele seja planejado, não que seja feito de qualquer maneira. E aí, estratégias, né, participativas com sindicatos, associações, movimentos sociais, que configuram-se como importantes procedimentos de proteção à vida dos trabalhadores. E aí, só reforçar o que a gente vem falando há muito tempo, né, a defesa do SUS, a defesa da ciência, e que a gente precisa pensar a saúde do trabalhador, saúde mental, associada a investimentos em políticas públicas de saúde, educação, trabalho, assistência social, e especialmente em tempos de pandemia. Não dá para a gente pensar a saúde mental, saúde do trabalhador de uma forma isolada, é articulado, entre, né, diversas políticas públicas que a gente vai conseguir construir um espaço interessante de retorno ao trabalho presencial ou novas invenções de trabalhar nesse contexto. E aqui eu vou encerrando, né, deixo nossos contatos aqui para vocês, se vocês tiverem interesse de conhecer melhor o projeto Covid-19, a gente está à disposição e fica à disposição para a gente continuar conversando no debate. Muito obrigada. Nós que agradecemos, professora Karine, até por dividir conosco, né, com o grupo, essas informações tão ricas que a gente muitas vezes escuta no dia a dia, mas que, como você falou, quando elas estão compiladas, quando existe uma pesquisa, quando existe academia por trás, a gente enxerga o quanto isso pode ser benéfico para todos os profissionais. A gente aqui hoje tem não só psicólogos e estudantes, mas também o evento ele tem parceria com alguns outros órgãos e instituições da cidade que são direcionados à saúde do trabalhador. Então, é bem importante a tua fala. Muito obrigada e, sem dúvida, na sequência a gente vai poder conversar um pouco mais. A gente se empolga na fala, né? Porque a gente percebemos o quanto isso é importante para você e para nós desse lado no CRP, como psicólogos e outros profissionais também. Então, muito obrigada. Lembrando a todos que as perguntas podem ser, observações podem ser compartilhadas no chat e ao final das duas falas a gente vai conversar um pouco, debater um pouco com as duas palestrantes. Então, a partir de agora, a gente vai ouvir a segunda palestrante, a Thais Zerbini. Vou ler um pouco do currículo dela, até para que vocês conheçam um pouco mais. A Thais Zerbini, ela é doutora e mestre em psicologia pela Universidade de Brasília, bolsista de produtividade em pesquisa nível 2, obteve o título de livre docente pela USP em 2017
e atualmente ela é professora associada da USP, atua na área de Psicologia Organizacional e do Trabalho da Faculdade de Filosofia, Ciência e Letras de Ribeirão Preto. Ela é fundadora e coordenadora do Laboratório de Psicologia Organizacional e do Trabalho, o LabPOT, na USP, vice-presidente da Associação Brasileira de Psicologia Organizacional e do Trabalho, na gestão de 2018 a 2020, editora-chefe da revista Psicologia, Organizações e Trabalho, na gestão de 2017 a 2019, participa do corpo docente do Programa de Pós-Graduação em Psicologia e do Grupo de Trabalho de Psicologia Organizacional e do Trabalho na Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Psicologia. É membro da Comissão Permanente dos Direitos ao Trabalho, à Educação e à Seguridade Social do Conselho Nacional dos Direitos Humanos, realiza pesquisas na área de psicologia e de administração, com ênfase em aprendizagem humana no trabalho, treinamento, desenvolvimento e educação de pessoas, educação à distância, ensino remoto, comportamento organizacional e gestão de pessoas. Então, passo a palavra para a professora Thaís. Muito obrigada, Mônica. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, ouvimos. Sim? Deixa eu tentar compartilhar aqui a apresentação. Todos estão vendo? Já está aparecendo? Sim, já está. Já? Sim. Bom, então vamos lá. Boa noite. Primeiro eu gostaria de agradecer o convite para participar desse evento. Fiquei surpresa com a procura, né, por esse evento. Quando a gente divulgou nas nossas redes, as pessoas foram se inscrever e as inscrições já tinham sido finalizadas. Então, foi uma surpresa bem bacana, né, o interesse das pessoas por esse tema. Agradecer a Sarajane por ter feito esse convite e ter a oportunidade de compartilhar esse assunto tão importante nos dias de hoje. Tá? Então, eu espero que seja produtivo, que a gente possa trocar bastante informações. Tá? O que eu vou falar um pouco aqui é sobre o trabalho em contexto da pandemia e o que isso pode causar na saúde física e mental do trabalhador. Vamos lá. Bom, já fui apresentada, né? Eu me localizo aí na Universidade de São Paulo, no campus de Ribeirão Preto, e eu gostaria de apresentar para vocês o LabPOT, tá? Nesse laboratório, nós desenvolvemos pesquisas em todas essas áreas citadas, em outra frente também de fatores de riscos psicossociais ao trabalhador. Quem quiser acompanhar as pesquisas, os resultados de pesquisa, indicação de eventos, compartilhar material, nós estamos nas redes, então vocês podem nos chamar por qualquer uma delas, que nós vamos estar disponível. Quando eu digo nós, sou eu, a professora Marina Greg, todos os mestrandos, os doutorandos, os alunos de iniciação científica, então podem ficar à vontade para trocar informações, enviar mensagens, que nós respondemos, tá? O que eu vou falar um pouco aqui, só para direcionar minha fala e tentar não passar do tempo, são alguns pontos, entre eles, debater se é possível aprender e trabalhar por meio dessas tecnologias digitais, discutir a diferença entre EAD e o ensino remoto emergencial, discutir o impacto dessas diferenças no bem-estar, na saúde mental e no desempenho dos trabalhadores. E dar um foco também maior para docentes, alunos e servidores de instituições de ensino superior. Por fim, discutir algumas estratégias de enfrentamento durante esse período de teletrabalho que foi compulsório, tá?
Mas antes de começar a falar, o LabPot faz questão de deixar uma mensagem, né, de marcar essa mensagem em que nós acreditamos na ciência, né, e não em qualquer outra coisa. Então, nós acreditamos que a ciência atende, né, os anseios da humanidade, e também, no meio dessa tragédia toda, né, desse caos todo, nós comemoramos esse triunfo, né? Em um ano, né, em menos de um ano, a gente ter 5 vacinas aprovadas é um dos maiores feitos do ser humano, na nossa opinião. Né? Em outras pandemias, em outras epidemias, a gente via uma demora muito maior para conseguir buscar até doenças recentes, né, para conseguir buscar formas de contornar a disseminação do vírus, e em função da ciência, né, em função dessa diminuição de fronteiras, dessa globalização, do investimento em ciência e educação no mundo, nós conseguimos encontrar 5 vacinas em menos de um ano, né? Hoje nós já temos mais de 14 vacinas aprovadas no mundo, algumas em fase de testagem, mas é algo que nós temos que, de fato, celebrar em função da ciência, né? Então, não há contraprova que a ciência possa nos ajudar. Lembrando que, dia 11 de março de 2020, essa doença, né, causada pelo SARS-CoV-2 foi declarada como pandemia, né? Então, já vinha sendo divulgado algo de uma disseminação de um vírus, tentando usar outro nome para isso, mas no dia 11 de março a OMS definiu declarar que, de fato, já tinha se perdido o controle, né? E nós estávamos oficialmente em pandemia. Imediatamente, aqui em Ribeirão, por exemplo, no dia 16 de março, nós já estávamos todos isolados, né, em nossas casas. Então, desde então, a gente vem cumprindo essas medidas de distanciamento social e vivido uma nova realidade, tá? O LabPot, ele se solidariza com essas pessoas, né, que foram diretamente atingidas, né, e também indiretamente atingidas, e a gente tem esperança que essa vacinação em massa e global, né, pública e gratuita, seja uma realidade, para que possamos todos nos consolar, apoiar e em breve nos encontrar, né, presencialmente, abraçar e celebrar a vida sem medo, né? Infelizmente, a gente viu algumas atitudes, alguns comportamentos, ausências de políticas e diretrizes aqui no Brasil e em outros países, em que, pela primeira vez em séculos, nós transformamos uma doença em uma discussão política, né? Eu creio que isso nunca ocorreu em nenhuma época, pelo menos recente da humanidade, em que a vacina é colocada em prova para se atingir um vírus, né? Então, foi um período, de fato, muito triste, muito tenebroso para a gente enfrentar, né? Todos nós, de diferentes classes sociais, enfim. Então, a gente já está há 1 ano e 7 meses, ainda não foi declarado o fim da pandemia, justamente porque alguns países ou não têm condição de promover essa vacinação em massa, ou porque não tem essa diretriz. Então, enquanto todo o mundo não se conscientizar que
nós somos um só, literalmente, e que nós temos que nos ajudar, e os países mais ricos, eles têm que entender que eles têm que compartilhar ciência, tecnologia e vacina para todos, senão, de fato, isso não vai terminar, né? Pode acabar por um tempo, vir outra variante em outro tempo, então ninguém sabe o que vai acontecer, né? Se alguém fala que vai acabar, que o ano que vem vai melhorar, a gente não sabe, até porque dia 16 de março de 2020, nós achávamos que a gente, né, que nós íamos ficar em casa durante 15 dias. Então, a primeira notícia, pelo menos aqui no estado de São Paulo, era que nós tínhamos que ficar em casa durante 15 dias e que depois tomaríamos outras providências. E nós estamos há 1 ano e 7 meses e as normas sanitárias permanecem. Algumas já estão sendo revistas, mas o fato da aglomeração, o uso da máscara, a higienização, enfim, tudo isso tem que se manter por muito tempo ainda, tá? Bom, então vamos lá. Que acontece? A gente fala muito de teletrabalho, de ensino remoto, de EAD, como se fosse algo recente, né? Na verdade, a pandemia ela veio intensificar essa discussão, porque as tecnologias digitais elas já estão presentes na nossa vida há décadas. Então, infelizmente, eu digo infelizmente, há pouco tempo atrás eu completei 20 anos de carreira, e eu digo infelizmente porque essa data foi dia 11 de setembro, né? Eu já tinha deu 20 anos e meio de carreira. E eu digo isso porque foi nessa época que eu comecei a estudar o ensino remoto, os treinamentos ofertados à distância e todas as tecnologias digitais mediante a aprendizagem humana em função do terrorismo, da intensificação do terrorismo no mundo. Né? Então, foi algo que bateu assim todas as organizações muito rapidamente. Então, aconteceu o ato de terrorismo, os Estados Unidos já fecharam suas fronteiras, as pessoas já não eram enviadas para treinamento, nem para fazer qualquer tipo de trabalho em outra cidade ou em outro estado sem necessidade, né? Isso, obviamente, impactou no resto do mundo. Então, aqui no Brasil, as demandas foram muito altas por investimento em treinamento à distância, até porque nós tínhamos muito também esse hábito de, para qualquer coisa, para qualquer situação, fazer isso, e nós não sabíamos, na época, e até hoje nós não sabemos, a potencialidade da ação do terrorismo em todos os continentes, né? Então, isso foi uma demanda, na época eu estava em Brasília, foi uma demanda de quase todas as autarquias em Brasília, e foi quando a gente começou, o grupo da UNB, a fazer parcerias com essas organizações para estudar tanto o planejamento quanto a avaliação da efetividade dessas ações, tá? Então, passados-se 20 anos, né, nós vemos que, de novo, outra grande ocorrência impacta no mundo todo, e algumas coisas ainda não foram alvos de investimento quando já deveriam ter sido, né? Então, a gente não pode esperar outra ocorrência dessa natureza para pensar em ajustar nós não podemos mais ser reativos, né? Outros países não são, mas aqui, infelizmente, nos últimos anos, a gente tem decaído muito em termos de investimento em ciência, tecnologia e educação, o que é algo preocupante, né? Porque a gente nunca sabe o que vai acontecer. Depois do terrorismo veio a questão do evento do furacão Katrina, né? Então, assim, as pessoas da região tiveram que fazer o ensino remoto para que não perdessem, até reconstruir a cidade. A Ásia também
é muito populosa, então lá eles já usavam muito isso, e nós aqui achamos que nunca vai acontecer nada, né? Ou usamos isso como justificativa para não investir em educação, em ciência e tecnologia, principalmente nas ciências humanas, nas ciências sociais, né? A gente ouve muito falar nos últimos anos que as ciências humanas e sociais elas não são necessárias, sendo que, na verdade, elas salvam vidas, tal como outras ciências, né? Bom, nessa época, o uso foi intensificado das tecnologias digitais, já que a orientação imediata para reduzir a disseminação consistiu num conjunto de medidas de distanciamento social, ou na forma de distanciamento social seletivo ou ampliado. O seletivo era aquela discussão de que poderia sair uma porcentagem de pessoas de determinada idade, outra, principalmente os idosos, deveriam ficar em casa. Então, as pessoas ainda estavam descobrindo como lidar com isso, até que chegou a segunda variante e realmente viu que não tinha outro jeito a não ser fazer o distanciamento ampliado. O ampliado seria esse, evitar aglomeração, evitar, de fato, criar normas para que se evitasse a disseminação do vírus, né? E tentar montar um modelo de gestão em que isso não se prorrogasse, né? Ao invés de ficar discutindo qual seria o impacto da doença. Então, dessa forma, tanto o trabalho em todas as suas facetas, né, quanto o ensino, passaram a ser realizados na modalidade remota, com a utilização dessas tecnologias digitais. E, obviamente, em sua maioria, sem o devido planejamento prévio dessas instituições. Então, muitas universidades federais, por exemplo, pararam durante meses, né? Ou porque realmente não tinham planejamento, ou porque se localizavam em regiões que não havia a menor condição de acesso à tecnologia das pessoas que estavam lá. Então, a tecnologia não tinha chegado ao ponto das pessoas conseguirem fazer, ou estudar, ou trabalhar remotamente. A gente vive num país de extrema desigualdade social, né? Então, a gente não pode criar protocolos idênticos para todas as regiões. Então, a gente viu alguns desastres em algumas regiões, justamente por conta dessa falta de investimento, né? E isso provocou muitas incertezas nas pessoas, medos, insegurança em todos os envolvidos. Então, as pessoas queriam tomar decisões, mas realmente não estavam preparados para isso. Então, de imediato, muitas empresas, principalmente pequenas empresas, tiveram que fechar suas portas, as pessoas perderam os seus empregos. De uma hora para outra, as instituições de ensino tiveram que falar, olha, vai para a casa de vocês, principalmente as de natureza particular, e comecem a gravar aulas, e isso é para ontem, e as pessoas viravam noites, madrugadas, gravando aulas, fora que depois de um tempo, esse quadro de professores foi sendo enxugado literalmente, né? Justamente porque se estava adotando esse ensino remoto como uma modalidade EAD, né? A diferença da modalidade EAD para o ensino remoto emergencial é gigantesca. Então, quando você resolve ofertar alguma ação de treinamento, alguma ação educacional, alguma ação de desenvolvimento de forma remota, né, que nós chamamos de EAD, isso envolve isso as ações de qualidade. A gente não está falando nem da questão mercadológica, né, em que as instituições oferecem pacotes de cursos de AD a R$10 por mês, R$19 por mês. Você vê
absurdos assim, e sem pensar no impacto que isso causa no trabalho, né? Então, por trás disso, tem um professor fazendo o serviço, tentando ofertar algum serviço de qualidade para 500 pessoas ao mesmo tempo, né? Então, a modalidade EAD, caso ela seja de qualidade, ela demora cerca de 1 ano quase para ser colocada no ar. Então, ela envolve todo um levantamento de necessidades, envolve a identificação de características das pessoas que vão fazer aquela ação, envolve a identificação de características do contexto, né? Envolve ações de treinamento, envolve mudança de gestão, investimento em infraestrutura, e depois isso é colocado no ar. Uma outra diferença crucial é a opção, né? Com o ensino emergencial, nós ficamos sem opção, porque as pessoas podem optar por fazer um curso EAD, só que ela vai se programar durante 2 dias, 3 dias na semana, ela vai passar 2 horas, 3 horas no computador ou no celular, mas ela vai continuar a vida dela no fim de semana, no feriado, no seu trabalho, e ela vai conseguir planejar a sua vida em função disso, porque ela optou por realizar isso. Vocês estão me ouvindo? Acho que travou agora, aqui um pouco. Tinha cortado um pouco, mas agora retornou. Tá, joia. Bom, nesse cenário, as ações de treinamento, desenvolvimento e educação, bem como a aprendizagem informal, então, a aprendizagem informal, na verdade, foi a mais utilizada, né? Então, a gente perguntava muito para os nossos colegas o que eles estavam fazendo, nós perguntávamos muito para os alunos o que eles estavam fazendo, nós perguntávamos muito para as outras pessoas o que eles estavam fazendo, e até chegar aos tutoriais de como isso era feito, o aprender durante o trabalho foi muito realizado, né? Então, as pessoas elas aprendiam umas com as outras a resolver essas situações. Então, essas ações elas deveriam ter sido utilizadas, né? Amplamente utilizadas. Foram, em alguns casos, em outros nem tanto, tá? Então, no caso dessa transição, grande parte das IES e das organizações de trabalho adotaram a forma emergencial como teletrabalho compulsório. A gente vai ver que existem vantagens e desvantagens do teletrabalho, sem contar com o ambiente de pandemia, né? Com o ambiente compulsório, né? Sem o tempo devido de diagnóstico, de planejamento e investimento necessários, tá? Quanto às instituições de ensino superior, eu acho que vale a pena ressaltar muito o papel essencial dos docentes, dos gestores e dos servidores nessa transição, levando em conta que eles eram o elo entre a instituição, os estudantes e a sociedade, bem como entre o ensino e a aprendizagem, além de atuarem na linha de frente desse processo. Então, eles estavam diretamente expostos à incerteza e exigência. Então, no começo dessa transição, muitas vezes, ao conversar com alunos, né, a impressão que se dava era que os docentes ou as instituições de ensino eram culpadas pelo fato do ensino ter se tornado remoto, né? Então, era quase assim, um pedido de desculpa para os alunos que, olha, nós não podemos sair de casa, vocês não podem sair de casa, né? E aí vem uma linha toda voltada, né? Não a EAD não se aprende, ensino remoto se aprende, sem saber quando isso ia acabar. Então, foi algo, assim, muito difícil, né? Entre política, ideologia, pandemia e pouca ciência, né? Então, faltou ciência em todos os momentos para a gente parar e discutir qual seria a melhor forma de decidir isso, né? Com o tempo, isso foi se ajeitando, então, cada universidade foi entrando ao seu tempo,
cada universidade foi fazendo o seu planejamento, as empresas foram se adequando à questão de entrega, de delivery, de outras coisas, né? Então, isso foi com o tempo, mas nós perdemos muito tempo em função de notícias falsas, de falta de diretrizes de gestão estadual, de gestão federal, né? Em que, num estado de emergência, nós teríamos que tomar algumas decisões para que as pessoas não chegassem a esse ponto de precarização. Então, quando a gente fala em precarização do trabalho, de novo, a pandemia simplesmente intensificou esse cenário, porque o trabalho ele já era muito precarizado, ele já estava sendo precarizado, e a pandemia deixou isso claro, né? Que o trabalho, de fato, ficou precarizado. Então, em algumas pesquisas, em alguns lugares, o fato de você ter a possibilidade de fazer teletrabalho já era um indicador que você pertencia a uma determinada classe social, porque muitos trabalhos não têm a possibilidade de serem feitos remotamente, né? Então, as pessoas que podiam fazer isso remotamente já tinham essa vantagem de alguma forma, né? Ou de ter acesso à tecnologia, ou do trabalho poder ser feito de forma remota. Outras pessoas não tinham a menor chance, né? Então, tiveram que enfrentar a pandemia no dia a dia, não puderam fazer o distanciamento, não tinham condições de fazer o distanciamento, né? Determinadas classes sociais não conseguiam, não tinha como, né? Então, você vê pessoas que dividem uma casa muito pequena com 10 pessoas numa família, que tinham que sair para trabalhar e ainda sem informação, né? Então, assim, foi realmente uma bomba relógio tudo isso, tá? No mais, há várias questões envolvidas nesse processo, além da política, né? Além da ideologia que a gente viu. Então, há ainda muito a ser investigado sobre a melhor forma de planejar e avaliar essas ações. Elas não podem ser feitas de qualquer maneira. E diferente do que muitas pessoas falam, principalmente o contexto mercadológico da oferta dessas ações, ainda que essas novas tecnologias sejam promissoras, enquanto recursos instrucionais, elas não garantem a aprendizagem. Então, o fato da gente estar sentado numa sala de aula não garante que nós estamos aprendendo. O fato da gente estar numa aula remota não garante que a gente está aprendendo. O fato da gente estar no nosso trabalho presencialmente não garante que nós estamos desempenhando bem nossa função. Tanto que hoje em dia tem o fenômeno do presenteísmo, né? Não é só mais o absenteísmo. Então, o presenteísmo é você estar no seu trabalho e não render, né? E estar extremamente adoecido ou com problemas a serem resolvidos, mas você tem que estar no trabalho e você está não estando, né? Você está, quando as pessoas falam assim, você está com a cabeça em outro lugar, você está... Então, esse é o fenômeno do presenteísmo que vem aumentando cada vez mais. Então, essa relação, ela tem que ser estudada, né? Ela tem que ser uma questão de pesquisa para se investir onde tem que ser investido, né? O principal objetivo de um sistema educacional é a aprendizagem humana. Então, quem tem que ser foco da avaliação das demandas é o trabalhador, é o estudante, é a pessoa que vai receber essa ação, né? Não é o empresário, não é o político, né? Quem é o foco de todo o sistema somos nós, digamos assim, né? Contudo, os profissionais da área que poderiam ajudar, né? Então, engenheiros, né? A área da tecnologia, de informação, os psicólogos organizacionais, administradores, por atuarem de forma exclusivamente prescritiva e orientado por questões mercadológicas,
deixam de considerar que o processo de aprendizagem é o eixo condutor. Então, fala assim, vamos ofertar de qualquer maneira, vamos fazer de qualquer maneira, porque isso, o importante é entregar, o importante é que as pessoas façam alguma coisa, o importante é que não pare, né? Então, como as pessoas, muitas vezes, têm uma certa lacuna de formação nessas questões mais básicas do ser humano, que é a motivação para aprender, que é como você sabe que o ser humano está aprendendo, como ele vai se engajar em alguma coisa, as pessoas acabam usando teorias, né, do século passado para fazer um controle social das pessoas, na verdade. E aí a gente entra num assunto muito importante, né, que as pessoas confundem muito desempenho competente com competências, né? Então, fala assim, a pessoa é extremamente competente, ela tem um desempenho competente, e não é isso, né? Então, a gente tem que lembrar dessa figura eternamente, né? O que faz com que eu defina que alguém tenha um desempenho competente? E as pessoas confundem muito, por exemplo, quando fazem avaliação de desempenho. Você, se já foi avaliado, deve se identificar com isso que eu vou falar. Então, se avalia as competências, se avalia os resultados, mas não se avalia o meio e o custo para se chegar a isso, né? Então, o desempenho competente, ele é composto por 3 aspectos necessariamente. Pelas competências, então, você ter conhecimento, habilidade e atitude, pelas condições, então, você poder realizar o seu trabalho, e pela motivação, que é você querer realizar o trabalho. Então, o que acontece na maior parte das situações no ambiente de trabalho? As pessoas ignoram completamente as condições e atribuem toda a responsabilidade ao trabalhador, né? E aí falam, você não é competente, né? A pessoa, ela pode ser extremamente competente no que ela faz, mas se ela não tiver condições mínimas para realizar o seu trabalho, ela não vai ter um desempenho que se espera dela. Então, a gente viu isso claramente na pandemia, em hospitais, por exemplo. As pessoas que estavam lá eram extremamente competentes, né? Os enfermeiros, os médicos, enfim, os assistentes de enfermagem, todos que estavam lá. Mas a partir do momento em que se não há condições, né, não há equipamento, não há investimento, não há informação, não há diretriz, não há oxigênio, não há remédios para induzir a intubação, as pessoas não conseguem desempenhar a sua função adequadamente. E isso gera todo um processo de adoecimento, né? Então, a gente vê direto notícias em jornais que falam assim, tal pessoa deixou uma criança, ou enfim, morrer no atendimento emergencial, né? E o médico foi imediatamente afastado. E quando você vai ver, esse médico está em sobrecarga de trabalho, está trabalhando 3, 4 turnos num dia, sem condições de trabalho, sem equipamento, sem anestésico, e a pessoa já não tem mais condições de fazer o seu trabalho, né? Então, 2 classes foram muito atingidas nessa pandemia, né? Que foi a classe médica e a classe da educação, né? Foram diretamente atingidas justamente por falta de condições. Então, existiam ou existem, né, professores muito competentes, mas que não conseguiam desempenhar bem a sua função por falta de condição, por não saber utilizar determinadas ferramentas. Do mesmo jeito, os alunos. Então, a gente viu os alunos modificarem as suas crenças, né? Então, alunos que tinham autoeficácia muito alta, que se sentiam capazes de realizar alguma função, passaram a não se sentir capazes, né? Porque não tinham esse preparo, não tinham condições para fazer. Então, a autoeficácia das pessoas, essas crenças foram diretamente atingidas. As pessoas, geralmente, no trabalho, acham que a motivação é a causa, né, do problema de desempenho. Então, fala assim, você não quer. A gente viu isso também na pandemia, de forma escancarada, algumas pessoas falando. As pessoas não vêm trabalhar porque não querem, né? A gente viu cada absurdo por aí, tentando rotular essas pessoas, e a gente sabe
que em pelo menos um século de pesquisa da psicologia organizacional e do trabalho, menos de 5% do desempenho não competente é causado pela motivação. Então, isso significa que as pessoas elas são competentes, elas procuram aprimoramento, né? Elas querem trabalhar, elas têm motivação para trabalhar, mas elas não têm condições para trabalhar. Elas não têm um salário digno, elas não têm uma vida digna, elas não têm recursos materiais. Então, o que as pessoas fazem? Elas transformam a causa, né? Quer dizer, a consequência na causa. A consequência pode ser a falta de motivação, mas, na verdade, a causa é a falta de condições, né? Então, as pessoas acabam atingindo as consequências para ver se resolve o problema. E aí vem todas aquelas pseudociências, né? De vamos treinar a motivação, sendo que motivação é um construto intrínseco, né? E você não treina. Então, por definição, não existe treinamento motivacional, né? Não tem como você fazer isso sem levar em consideração o ambiente, tá? Então, na verdade, tem que se prestar muita atenção, principalmente após a pandemia, em não incentivar esse tipo de situação, em resolver as consequências e não resolver as causas, né? A mesma coisa quando você está com dor de estômago, e toma um antiácido e vai, né? Você está atingindo as consequências, né? Os sintomas. Mas a causa, o que é? Pode ser falta de sono, pode ser sobrecarga de trabalho, pode ser qualquer outra doença, e quando você vê, a coisa já foi. Então, isso tem que ficar muito claro para a gente, enquanto cientistas, né? Cientistas humanos, cientistas sociais. E aí vem essas questões. Se a gente não faz esse questionamento anterior, dificilmente a gente vai conseguir atingir a causa das questões. Então, é possível aprender em ações educacionais à distância? É possível fazer o teletrabalho? E o ensino remoto emergencial? Foi possível aprender nesse período? No final das contas, é possível transferir o que a gente aprende em tais ações para ambientes diversos de trabalho, né? Então, a resposta a essa pergunta, se é possível aprender, trabalhar e transferir por meio dessas tecnologias digitais, não se trata de uma questão de opinião, mas sim uma questão de pesquisa, né? Então, não se pode falar que o teletrabalho é melhor para todos, que isso gera economia, que isso vai diminuir o investimento. Não é legal falar que as pessoas não aprendem à distância, né? Nada que é achismo, baseado no achismo, a gente vai resolver a questão que está presente, né? Ou seja, que há uma questão de condição, que é uma questão social, ou uma questão política, ou uma questão econômica, ou puramente de investimento em tecnologia e formação. Então, se a gente não souber a causa, a gente não sabe definir se aquela modalidade de ensino, se aquele assunto pode ser ofertado à distância ou não, se aquele trabalho pode ser realizado à distância ou não, e se pode, como ele deve ocorrer, tá? Então, tudo tem que ser uma questão de pesquisa, de levantamento de informações, antes de que isso ocorra. Existe metodologia para isso, Thaís? Existe. Existe há pelo menos 20 anos, né? Informações, só que não é de interesse de muitas pessoas ter acesso a esse tipo de coisa, porque a partir do momento em que a gente leva a responsabilidade para o indivíduo e desconsidera o contexto, eu vou procurar alguma solução mágica em alguma pseudociência. Quando eu falo que a causa do problema pode estar no ambiente, essas pseudociências não fazem mais sentido, porque o problema não está só no indivíduo, o problema está todo numa interação do indivíduo com o contexto, tá? Então, quando a gente tem que tomar cuidado com isso no ambiente de trabalho, quando a gente fala dessas pseudociências, porque eles querem atingir, eles querem ganhar força em cima da fragilidade humana, em cima da precarização do trabalho,
né, em cima do adoecimento, porque o pressuposto é que a responsabilidade da cura, a responsabilidade de resolver um problema de trabalho está no indivíduo. E é muito mais complexo que isso. E aí, quais que são os impactos de tudo isso na saúde mental e física, né, do trabalhador? Veja, no período pré... Foram 35 minutos. Oi? Foram 35 minutos. Ah, tá. Vou tentar terminar rapidinho. No período pré-pandemia, existe já pesquisa de teletrabalho há muito tempo. Então, no período pré-pandemia, existem aspectos positivos nessas questões. Então, a gente vê a apropriação do sentido do trabalho, existe uma flexibilidade, existe mais liberdade, redução de estresse, veja, redução de estresse, né? Em função de grandes deslocamentos, por exemplo, nas cidades, né? Nas metrópoles, nas grandes cidades, mais tempo para a família, redução de custos e despesas por parte da organização, aumento de produtividade, aumento da qualidade de vida. Então, grandes empresas já trabalhavam com home office antes da pandemia e via aspectos muito positivos nisso, né? Os pontos negativos, isolamento social, né? Quando a gente ia pensar que isso seria compulsório, sobrecarga de trabalho, abandono por parte dos supervisores, aumento da carga horária, você não tem mais carga horária para trabalhar, é manhã, tarde, noite, madrugada, existe um conflito trabalho-família, né? Existe um controle maior da jornada dos trabalhadores. Ora, se você está em casa, você pode me atender a qualquer momento, né? As consequências disso, né, de grande parte disso, é que não receberam ações de treinamento e desenvolvimento e as organizações estão tendo que se adaptar, além de terem que equilibrar essas novas demandas que foram criadas, né? Então, a Karine, ela destacou, por exemplo, as atividades domésticas e o cuidado com os filhos. Obviamente, isso recaiu muito no gênero feminino, né? Então, as mulheres que eram responsáveis por duplas jornadas, triplas jornadas diárias de trabalho, acabaram, né, dobrando essas duplas diárias, né, jornadas de trabalho, e realmente foi algo difícil de lidar. Então, você via as pessoas no trabalho dando justificativas do tipo: eu não posso fazer reunião nesse horário porque eu preciso dar comida para o meu filho. Então, isso, assim, é algo que demonstra uma falta de ética e respeito com o trabalhador gigante, né? A ponto da pessoa ter que se expor para justificar que tem que alimentar o filho e não pode trabalhar naquele momento. Então, os impactos psicológicos, os maiores, foram medo, né, de pegar doença, estresse, sofrimento, o próprio falecimento, luto coletivo, de novo as incertezas, medos, inseguranças. Então, você vê classes sociais completamente diferentes, né? Você vê pessoas que têm, por exemplo, 3 fontes de tecnologia e outras pessoas que não têm absolutamente nada, né? Que não têm acesso a nada e ainda ficaram piores ainda em função do desemprego, em função da instabilidade econômica, né? Então, isso é algo que tinha que ser visto de imediato, né? Ser atingido de imediato. Então, o que fazer? Infelizmente, não vai dar tempo para eu falar tudo, mas algumas dicas bem rápidas. Os gestores, então, promover esse espaço de interação, oferecer suporte, compreender que nem todos têm essa habilidade. Então, isso tem que ser... A gente não está vivendo num período normal. As pessoas têm que pôr isso na cabeça. Não é normal o período que nós estamos vivendo. Então, não é o momento de se exigir maior produtividade. Revisar a distribuição das tarefas, né, para evitar essa sobrecarga. Redesenhar as tarefas. Então, estipular novos resultados, né? Aumentar a possibilidade de escolha do trabalhador, evitar a interdependência, então ficar marcando encontros síncronos frequentes tem que ser evitado, porque isso é muito estressante, não é necessário, porque nós não estamos vivendo presencialmente, né, em alguns trabalhos. Combinar horários de conversa.
E algumas reflexões para finalizar minha fala. A questão do que precisa ser feito no futuro para que isso não ocorra em termos das competências digitais. Então, nós temos que inserir isso nas agendas de pesquisa das nossas áreas. Então, o que a gente pode fazer em relação ao ensino, por exemplo? Isso tudo lembrando que está intensificado, tá? Então, o ensino, ele tem levado em conta os vínculos de trabalho atuais dos profissionais, as formas como eles atuam, ou seja, as pessoas estão ensinando que as pessoas precisam aprender para viver no mundo que a gente está vivendo atualmente. A pesquisa está produzindo instrumento e conhecimento para auxiliar esses profissionais. Nós, os profissionais da área, temos acesso a esses resultados de pesquisa? Ou nós temos mais acesso a fake news, por exemplo? Então, pega o número de pessoas que seguem o LabPOT, 1.600, 1.700 pessoas. Pega o número de pessoas que seguem qualquer outra pseudociência, 40 mil, 100 mil pessoas. Então, é difícil competir enquanto a gente não fizer isso. E qual seria a nossa parte, né? Qual que seria o impacto social, econômico, político? Qual que é o nosso papel? Então, divulgar cada vez mais isso, né? Iniciativas como essa, por exemplo. Desculpa se eu passei do tempo, gente, é um assunto que gera muita discussão, mas eu gostaria de agradecer mais uma vez, né? Então, o recado é que vamos em frente, mas vamos juntos, né? E está aí novamente as redes sociais. Muito obrigada. Nós que agradecemos também, professora Thaís. Eu acho que as duas falas, né, somadas, a sua fala, a fala da professora Karine, nos mostrou de fato o quanto esse assunto mobiliza e é importante que a gente siga discutindo, conversando, e creio que são assuntos que nunca se esgotam, porque falam do nosso dia a dia, não só do nosso dia a dia de trabalho, mas enquanto trabalhadores. Então, a gente normalmente vive, né? Para quem vive com a pesquisa, olha para esse lado, mas também para quem trabalha tem sofrido bastante impactos. Então, bem rica essa fala, muito obrigada. Eu gostaria de convidar, então, agora a professora Thaís e a professora Karine para que a gente possa conversar um pouco mais, debater. Claro que a gente se estendeu um pouco mais no tempo, então talvez a gente não tenha uns 30 minutos, né? Mas a gente recebeu uma pergunta, e ela não é específica para nenhuma das duas, é mais para que vocês possam, cada uma de vocês, compartilhar um pouco da opinião de vocês sobre, né? Como sensibilizar, como preparar os trabalhadores na retomada das atividades no formato presencial, para quem permaneceu por um longo período de tempo em trabalho remoto. Então, a pergunta é como fortalecer a segurança psicológica desses trabalhadores? Podem ficar à vontade. Posso começar? Então, eu acho que essa questão a gente precisa, em primeiro lugar, estar atento ao contexto que a pandemia está, né? Eu acho que a gente já passou por situações muito difíceis e uma situação talvez mais grave do que tem hoje, mas hoje ainda se tem muitos casos, ainda estamos vivendo a pandemia, né? A gente vê, assim, que as coisas estão gradativamente melhorando, mas que esse retorno ao trabalho presencial, quando possível, ele vai depender muito das condições e do controle da pandemia, né? O controle do contágio, o aumento da vacinação, e a gente vê o exemplo de outros países que têm conseguido fazer esse retorno, têm conseguido diminuir as medidas sanitárias em função dessa melhoria, o que vai indicar o retorno presencial, a diminuição das medidas de segurança, né, de proteção, realmente o aumento da vacinação, né, a diminuição dos casos, a diminuição de óbitos. A gente tem ainda muitos óbitos no Brasil, acho que é importante a gente ressaltar isso. Talvez perto do que foi, tem uma diminuição, mas ainda é um número bastante elevado em comparação com outros países. Então, em primeiro lugar, a gente precisa estar atento a isso. Assim, quando possível, em relação a essa evolução, digamos, né, essa aproximação de uma certa normalidade, acho que precisa haver um planejamento, né, na minha perspectiva, assim, um planejamento em relação a esse retorno. A iniciativa de alguns países tem sido um retorno
uma tentativa de um trabalho híbrido, parcialmente presencial, parcialmente em teletrabalho, e aí como se fosse um teste, né? Uma experiência assim, de testagem, para ver como isso vai se desenrolando. Com o retorno presencial, com esse retorno híbrido, é muito importante ter muito controle do que vai acontecendo dentro dos espaços de trabalho. Tem alguns protocolos de quem entra, de quem sai dos estabelecimentos, né? O uso, muitas vezes, dos passaportes sanitários para também permitir a circulação das pessoas de um modo um pouco mais seguro. E aí, dentro desse contexto, acho que a gente pode pensar nas questões de planejamento, não planejamento, como eu comentei antes, assim, a gente não teve muito tempo de planejar a ida para o teletrabalho. Eu acho que a professora Thaís também falou de uma forma muito elucidativa sobre isso, assim, o quanto isso trouxe consequência para a saúde dos trabalhadores, então que a gente possa planejar e que a gente possa fazer isso de um modo discutido e não imposto, né? Que as pessoas possam ser escutadas, que as trabalhadoras e os trabalhadores possam ser escutados no sentido daquilo que é mais interessante. Acho que a professora Thaís estava falando ali no final, né? Que nem todo mundo se adapta ao teletrabalho, nem todo mundo tem esse desejo de trabalhar nesse contexto. Então, que a gente possa conversar sobre isso e não colocar isso como uma regra rígida, que a gente possa, dependendo da situação, dependendo das possibilidades, fazer alguns ajustes de trabalho híbrido ou um trabalho para alguns teletrabalho, para alguns um trabalho presencial. Uma outra coisa que eu fiquei pensando em relação a isso é que os gestores, as pessoas que trabalham com gestores, não têm que ter essa disposição de escutar as pessoas e de ver o que é possível fazer naquele contexto. Não existe uma receita pronta, não existe uma resposta que vai servir para todas as instituições ou para todas as equipes. É importante que isso seja conversado, que isso seja discutido, que isso seja construído de um modo coletivo. Então, ao meu ver, seria mais ou menos esse caminho. A questão isso é uma questão, assim, muito importante, né, de levantar a questão da sensibilização ao retorno, né? Novamente, nós não estamos vivendo um período normal, né? Então, as pessoas elas foram levadas a ficar em casa compulsoriamente. Algumas trabalhando, algumas, enfim, já estavam em casa, mas sem a opção de sair. Então, o que a gente tem visto, de novo, se intensificou, é que as pessoas estão com uma tolerância muito baixa, né, a diferentes opiniões, principalmente em ambiente de trabalho. Elas estão com uma tolerância muito baixa em relação a determinadas ocorrências, estão extremamente sensíveis. Então, assim, determinadas notícias realmente já não dão esperança para as pessoas, nem as pessoas que estão trabalhando, nem as pessoas que estão na condição de não trabalho. Então, assim, na verdade, deveria ser feito um trabalho de gestão das organizações, e essa gestão tem que ter esse entendimento, ao invés de fazer uma imposição. Então, de novo, da mesma forma que nós entramos em pandemia e nós entramos em trabalho compulsório, agora nós temos que voltar em algumas situações. E o voltar exige também um diagnóstico. Então, como que nós vamos voltar? Nós vamos voltar de uma vez, essas pessoas precisam voltar agora necessariamente, que trabalho que nós precisamos fazer preventivo para que não exista mais conflitos, né? Porque ninguém sabe como vai ser, principalmente, por exemplo, os docentes, ao voltarem para a sala de aula. Então, tem muitas pessoas que estão já com síndrome do isolamento e não conseguem sair de casa e não se veem voltando para o ambiente de trabalho, né? Então, os gestores deveriam estar sensíveis a isso. Questões de gestão do nível político deveriam estar sensíveis a isso. E a gente vê que não está. Vai depender muito de iniciativas de empresas, de iniciativas dos gestores, né, de buscar essa forma de fazer esse retorno de forma a reduzir danos, na verdade, porque
um dos impactos, né, lá no começo da Covid, o pessoal falava assim, impactos pós-pandemia, né? A primeira coisa que a gente viu que os impactos pós-pandemia diretamente eram realmente os reflexos da doença da Covid, que a gente viu que não era só a Covid, então essas pessoas, 600 mil pessoas morreram, mas e as outras que ficaram com sequelas? Então está se descobrindo agora. Isso é uma questão de pós-Covid, né? A outra questão de pós-Covid é como vai ser feita essa reinserção no trabalho, porque vai demorar para retomar essa economia, vai demorar para que as pessoas se qualifiquem, né? E, ao contrário do que seria necessário, que era aumentar os investimentos em qualificação e formação profissional, principalmente, né, das pessoas que estão em situação de não trabalho, dos gestores, isso está reduzindo, né? Então, está na hora de realmente os cientistas, os profissionais da área, se posicionarem cada vez mais em relação a essa questão e ter protocolos de retorno, né? Então, volta-se a parte meio, né, administrativa primeiro, depois volta-se a parte fim. Aqui na Filô, por exemplo, a USP deu autonomia para as unidades. Ela já está com o Estado de São Paulo, já permitiu o retorno, mas as unidades elas têm autonomia, porque cada uma sabe da sua estrutura. Na faculdade que eu atuo, está proibido o retorno das aulas teóricas. Já foi permitido o retorno, por exemplo, de laboratórios, de questões que exigem a presença. Mas as aulas teóricas estão proibidas, simplesmente porque as salas de aula não têm estrutura para manter 1 metro de distância. E isso está sendo diagnosticado para retornar, possivelmente, o semestre que vem. Então, exige todo um diagnóstico, né? Ao invés de falar assim, olha, ou você volta ou você está... né, você vai perder seu emprego e tudo mais. E as pessoas não vão voltar em seu estado normal de humor, né? Os que tinham transtornos de ansiedade vão voltar com mais transtornos de ansiedade, os que não tinham podem voltar com mais. E os conflitos que já existiam no ambiente de trabalho, eles podem e provavelmente serão intensificados. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essa volta. Quem levantou essa questão e colocou a questão sensibilização ao retorno, fez um ótimo questionamento, porque, de fato, a gente tem que tomar cuidado. Obrigada, Thaís, e obrigada, Karine, aí, pela explanação de vocês. Pessoal, assim, em função, né, do adiantamento do horário, a gente vai ter que encerrar por hoje, mas, de qualquer forma, eu gostaria de colocar algumas questões que eu entendi bem pertinentes aí nas falas da Karine e da Thaís, né? Eu me enxerguei, né, em alguns momentos, né, nas falas de vocês ali, até nas figuras que vocês colocaram. Enquanto professora, trabalhei 3 semestres, né, ensino remoto, então a gente vivenciou muito dessas questões. Eu acho que muitas pessoas que estão nos acompanhando também se enxergaram de algum modo, né? E é importante salientar o que vocês trouxeram em relação às condições de trabalho, que são extremamente importantes, né? Seja no formato presencial, ou seja no formato remoto, o retorno ao trabalho deve de ter esse olhar, né? Eu acho que a pandemia, de algum modo, veio para reforçar que nós temos que ter mais humanização nas nossas relações. De modo geral, a gente percebe assim o quanto que é importante ter esse contato, esse convívio e também ter a empatia, né? Saber se colocar no lugar do outro e vivenciar isso de uma forma o mais natural possível, né? Dentro desse contexto que estamos vivendo. Mas, enfim, eu gostaria de agradecer, então, a participação de todos, né, em especial as nossas convidadas que abrilhantaram aí a nossa noite, e também das instituições que foram nossas apoiadoras aí na divulgação do evento, né, o Sereste Serra, o Sindicato dos Metalúrgicos, os Trabalhadores Metalúrgicos de Caxias e da região, e também o Sindicerve,
e a 5ª Coordenadoria Regional de Saúde. Gente, eu convido a todos vocês para retornarem amanhã, nós vamos ter nova discussão, né? A temática de amanhã vai ser o pós-Covid, né? Sequelas na saúde e no trabalho, e vamos contar aí com a participação do Dr. Marcelo Porto e da Elisete Treisel, que vai aí também contribuir com alguns apontamentos em relação a essas possíveis estratégias, né? Que vocês já trouxeram de algum modo aqui uma noção para que a gente possa ir pensando na questão do enfrentamento aí de uma forma mais saudável possível. Né? Eu lembro a todos que o evento está sendo gravado, vai ser disponibilizado a partir do dia 25, através do youtube.com.br/CRPRS. Então, todos poderão ter acesso a esse material, mesmo aqueles que não tiveram a condição de se inscrever e participar. E gostaria de solicitar que todos vocês pudessem abrir as suas câmeras para que a gente possa fazer, né, o print aí da tela de todos os participantes, para que a gente possa encerrar de uma forma aí bem tranquila a nossa noite. E, mais uma vez, né, agradeço muito e estou feliz aí por estar, de algum modo, né, contribuindo para que a gente possa, né, em termos de sociedade, ter esse olhar e discutir mais sobre os impactos da pandemia aí na saúde mental de todos nós. Sarajane, só um instantinho, as pessoas estavam pedindo os slides. Se vocês quiserem distribuir os slides para os inscritos, não há problema. Para mim, o que é produzido em contexto público é compartilhado com o público. Então, se vocês quiserem, além dessa gravação, distribuir os slides que eu passei para vocês, fiquem à vontade. Está bem, muito obrigada, Thaís, pela disponibilidade. Então, pessoal, vamos lá, vamos abrir aí a câmera para que a gente possa fazer esse retrato, né? Vamos dizer assim, para ficar marcado aqui no nosso evento, e contamos com a presença de todos amanhã. Está bem? Muito obrigada.